Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Boa Cumbá. Uma jornada de expansão mental, emocional e energética. Com a sacerdotisa Márcia Moraes. Trazendo luz, paz e renovação. Vem comigo! Vamos atravessar as ondas da consciência na ligação com a Vibe Mundial e você que está na internet. Márcia Moraes te convida a ampliar a sua consciência, trazer o equilíbrio em todos os sentidos com a egrégora Creatina Luz no programa Boa Cumbá, que é a boa chegará. Bom, você já deve conhecer esse nosso convidado. Eu sei que eu gostei muito dessa parceria do Henry, então eu trouxe ele aqui de volta. Olá, Henry, tudo bem? Olá, Márcia, boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês aí. Obrigado por estar aqui e eu quero poder muito agradecer assim, a oportunidade de falar sobre isso, porque como você sabe, né, eu sou apaixonado pela mente humana, apaixonado por esse trabalho, então estou muito feliz de verdade. E hoje, gente, a gente já estava conversando um tempinho e hoje a gente teve uma ponta, eu chamo de ponta solta, que completa todo o tecido da nossa inteligência aí, porque é um despertar, é sobre... Pode falar. Bom, eu quero falar um pouco sobre a motivação que as pessoas têm no Enneagrama que determina... Não, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa, me deu um tum aqui. Diga. Antes da gente falar da motivação, Certo. Eu gostaria que você falasse sobre o conformismo. Como é que o Enneagrama vê o conformismo? Sim. A gente até usa, na verdade, é a mesma coisa, mas a gente costuma usar a palavra normose, que a pessoa fica naquela normose, tipo aquele automático. E automático é justamente você estar preso na sua personalidade no Enneagrama. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um teste e você dá, tipo, 100% aquele número, isso é um sinal já de uma possível normose. Por quê? Porque a pessoa que está extremamente presa na personalidade, ela só vê o mundo daquele jeito, ela está no automático, ela não pensa mais, né? Pessoa que está ali desse jeito não pensa, não reage, não busca conhecimento, não busca outras ideias, não busca aprender. Ela vai sempre continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, o Enneagrama vai dizer que essas pessoas é que têm o maior perigo de sofrer qualquer tipo de doença, até emocional, física, até psicopatológica, né? Que seria começar ali na cabeça e depois se manifestar no corpo. Então, a normose, que é o fato de você não sair daquela coisa, aquela caixinha que você tá, é justamente a pessoa que está presa na personalidade. Então, quando você descobrir a sua personalidade no Enneagrama, se você só se vê nela e não se vê em mais nenhuma, é um sinal de que você talvez esteja preso nessa normose aí. Tá, eu já entendi. Márcio, o que vocês estão falando? Eu não vi do seu programa anterior. Calma, ele vai explicar o que é Enneagrama. Então, o Enneagrama, ele é uma ferramenta milenar de autoconhecimento. Eu falo milenar porque, apesar dela beber na fonte de coisas mais, mais modernas, como a psicologia, né? Porque a psicologia é antiga, mas relativamente, olhando para o tempo que o ser humano está aí, é muito moderna. Então, ela bebe ali da psicologia, da antropologia, de outros conhecimentos, outros saberes, para enxergar o ser humano, entender como que ele é, por que o ser humano é assim, quais são as diferentes formas dele reagir, dele interpretar. E o Enneagrama chega até 9 personalidades básicas, que, voltando a quem não viu o episódio anterior, as personalidades nada mais são do que estratégias de defesa da pessoa em evitar a dor que ela sentiu quando ela era criança. Eu adorei isso, eu adorei. Então é uma ferramenta para você se conhecer. Não só se conhecer, mas ela é uma ferramenta completa que vai trabalhar passado, presente e futuro. Então ela vai mostrar o porquê que você é do jeito que você é, para você se acolher em vez de brigar consigo mesmo. Vai falar o que você tem que começar a fazer já, nesse instante, para começar a sair disso que você não está satisfeito. E vai mostrar qual que é
para onde você está indo no futuro, se você continuar evoluindo, se você continuar procurando se autoconhecer, buscar ajuda, buscar um profissional, buscar melhorar. Ele também fala para qual nível de melhora você está se encaminhando. Então, é uma ferramenta completa que trabalha tudo, é muito antiga e as bases principais dela são a psicologia e a antropologia, que a antropologia, no caso, é o estudo do ser humano desde os antepassados, lá desde o Homem das Cavernas. Bom, agora nós vamos linkar com o início do programa, que é sobre motivação. Isso, a gente tem 3 tríades, que até meio, sei lá, falar 3 tríades parece redundante, né? Mas são 3 tríades porque é um conjunto de 3. Então, a gente tem os eneatipos emocionais, que são 2, 3 e 4. Então, quando você olhar a mandala do eneagrama, você vai ver lá que tem o 2, começa com 9 lá no topo, e depois vem 1, aí o 2, 3 e o 4. Então, não começa certinho, assim, talvez para um perfeccionista isso vai incomodar, mas não começa no 1, começa no 2, tecnicamente. Porque o 2 é o primeiro dos emocionais, então começa ali. Tem a ver com dualidade? Nada a ver. Como assim? É dualidade? Não, diferentes ou opostos? Não, tem o 2, ele só é a primeira personalidade do eneagrama do quesito emocional. Aí vem 2, 3 e 4. O que significa ser emocional? Significa que o emocional é o que faz eles, a maior fonte de reação deles. É mais fácil eles agirem com base no emocional do que em qualquer outra coisa. Então, tudo pega para eles no coração. O coração mexe muito com eles. O coração é o responsável por eles fazerem muitos comportamentos que não são saudáveis. Então, quando fala assim, eu sou emocional, não significa que aquele que é racional não é emocional. Só significa que pro racional, não é tanto levado em conta ao emocional na hora de agir, na hora de falar, na hora de pensar. E esse daqui é. Então, todos têm o emocional, obviamente. Todos podem sofrer, todos podem ser tristes ou sensíveis. Porque Mas não é uma questão só de ser sensível, é uma questão aí que a gente volta a falar, motivação. A motivação do 2, do 3 e do 4 é ser amado. O que significa isso? Significa que, no final das contas, a dor que eles têm, seja de abandono, rejeição ou perda, que é os 3 traumas, né? 2 é abandono, 3 é perda e 4... Não, 2 é abandono, 3 é rejeição e 4 é perda. Esses três sentimentos estão relacionados ao oposto do ser amado. Então, para eles, a busca é sempre ser amado. Tudo que eles estão fazendo é na intenção de ser amado. Então, quando a gente pega um comportamento típico do tipo 2, que é ajudar, o nome dele é ajudante, você pensa assim, mas eu gosto muito de ajudar, mas eu não sou igual, eu não sou 2, eu não sou emocional. Sim, porque ajudar é um comportamento vago. Você pode ajudar por qualquer motivo. Você pode ajudar porque você acha que é o certo a fazer, porque você foi ensinado assim, porque você quer, ou pode ser como no 2, porque ele acha que só ajudando que ele merece ser amado. Ele acha que se ele não ajudar, ele não vai ser digno de amor. E esse pensamento é exclusivo dele daí. Então, quando você tem esse tipo de dor de eu só vou ser amado se eu for útil, se eu fizer alguma coisa, então isso passa a controlar você e você começa a agir só desse jeito. Ou seja, buscar carinho, afeto, atenção, resumidamente, ser amado... Ou se dar demais. Exatamente. Se dar demais é o que o 2 mais faz. Eu falo por experiência própria, né? Que eu sou 2. Então, assim, a busca geral dos emocionais é ser amado. No final das contas, se a gente for ver bem, assim, grosseiramente, todo mundo quer isso. Todos os eneatipos. Mas, assim, o que é extremamente forte a ponto de controlar os comportamentos dele é o 2, o 3 e o 4. Eles querem ser amados. Essa é a busca, a motivação deles é essa. Quando você tiver em dúvida entre, não sei se eu sou 2 ou um outro lado racional, por exemplo, um 7, pare e pense. O que é a coisa mais importante do mundo? Você conseguiria viver a vida inteira sozinho, sem ter gente que te ama, gente ao seu redor, gente que te abraça, que te dá carinho? Então, ou precisaria... ou segurança, né? Eu não sou esse. Vai pra frente. Eu quero me encontrar nessa tríade. Ou vai pra tríade da segurança, que são os racionais. Os racionais, eles prezam pela segurança acima de tudo. E quais são os números? Os racionais são 5, 6 e 7. Então, como os emocionais, eles querem amor acima de tudo, né? Que é essa conexão com outro ser humano acima de tudo. Os 5, 6 e 7, eles tiveram os seguintes traumas, né? O 5 teve escassez de afeto, ou seja, nunca se sentiu amado. Ele não conhece o amor, por isso que ele não sente falta. Quer dizer, sentia falta quando ele era criança.
Ele não sentia falta... Quer dizer, quando ele era criancinha, ele sente falta do contato com os pais. Mas crescendo, ele aprendeu a ser assim. E hoje em dia ele não sente falta. Aí, quer dizer, sentir como... Sente, mas conscientemente ele acha que não. Bloqueia. Ele bloqueia. Ele trava as emoções aqui. E o 5 tem esse trauma, né, de escassez de afeto. O 6 tem o trauma de... Olha que complicado que é isso. Basicamente, a gente resume para insegurança. Mas o trauma real é uma desconexão com a figura paterna. Porque figura paterna é a figura que te dá proteção. Pode ser sua mãe, sua avó, você. Entendi. Tanto faz. Até o cachorro pode ser. Entendi. Mas aquela figura decepciona ela por algum motivo. Ou abandona, ou morre. Nossa, eu tenho uma paciente que eu tô tratando por isso. E aí quando a sua figura de proteção não é mais por algum motivo, seja porque se decepcionou, morreu, seja lá o que for, você pensa, eu tô sozinho. Se não tem ninguém para me proteger, eu vou ter que me proteger sozinho. E aí ele passa a ser o quê? Pessimista. Ele cria todos os cenários de caos possíveis na mente dele, ansioso, né? Pensando no futuro. Conheço uma pessoa. Olha, a pessoa tipo 6, ele vai pra balada, a primeira coisa que ele vai fazer, você acha que é ver a música? O DJ? As bebidas? Ele vai ver se tem extintor de incêndio, vai ver se ele não vai pegar fogo lá. Fala, se pegar fogo aqui, eu saio correndo. Não tem nem extintor aqui. Eu conheço uma pessoa desse jeito. Então, isso é o tipo 6. Por quê? Porque o primeiro contato que ele teve com proteção foi de perder essa proteção. Então, agora ele pensa, se eu não me cuidar, se eu não pensar em 1000 possibilidades de me proteger, eu vou me lascar. Então eu preciso ser assim. Ele acha que ele precisa ser desse jeito. Ou seja, tá vendo que amor vai ficar de segundo plano? É um cuidadoso. É precavido. Precavido demais. Excessivo. Ele vai pra praia, ele leva galocha, leva guarda-chuva, 3 step, capa de chuva, tudo. É assim. 2 cartão. Ele não se diverte, não tem essa, né, alegria. Exato, porque às vezes ele fica muito preso no que vai dar errado. Esse é o ponto fraco dele. É lógico que todos têm ponto forte também, né? Você perguntou da outra vez se trabalha o lado positivo da pessoa. E sim, todos os enneagramas têm um lado muito positivo. Assim como também tem um lado negativo. Cabe a você trazer isso pro consciente e entender qual que é o seu mais forte, né? Então, esses seriam os traumas dos racionais. Faltou o 7, que o 7 é ao contrário do 6. O 7 é otimista. Porque o 7 teve um trauma de quase morte. Pode ser porque a mãe estava grávida e bateu a barriga, ele quase perdeu o filho. Ou ele caiu quando ele era criança. Ou se machucou, ficou perdido na praia. Alguma sensação assim de, meu Deus, vou morrer. E na hora que vem essa sensação, ele pensa que vai morrer de fato, ele quer a vida, ele quer o oposto, ele agarra na vida, ele só quer coisa boa, só quer prazer, e ele foge de qualquer tipo de dor, porque dor pra ele, qualquer dor, você brigar e olhar feio pra ele já é uma dor de morte já pra ele, ele conecta aquela dor que ele sentiu lá atrás. Lembra que a motivação é fugir a todo custo daquela dor, então ele vai querer prazer, não é pelo prazer, porque o prazer é o oposto do trauma dele. Entendi. Então, resumidamente, essa frase que você vai gostar também, as coisas que a gente mais gosta são os totais opostos dos nossos maiores traumas. Olha, gente, que lindo esse daí, hein? Sim. Então, é o oposto. Aquilo que você mais gosta, as coisas, né, que você mais gosta são os opostos do que mais te traumatizaram. São opostos dos seus traumas. Porque você vê, o 2, eu tipo 2. Eu amo, sou louco, né, por abraço, aconchego, carinho, afeto. Você vê que é o que eu senti que eu não tinha, porque eu fui deixado, abandonado. E aí eu não tinha mais a pessoa. Por isso que ter ela, tocar na pessoa, é o total contrário do abandono pra mim, porque eu estou sentindo ela ali. Por isso que o toque é tão forte pra mim. E assim como outra pessoa vai ter o seu. Como no 7, o caso dele é prazer. Ele quer prazer a todo custo. Porque o prazer faz ele esquecer da dor da morte. E esses são os 3 traumas aí dos racionais, por exemplo. Já foram os emocionais e os racionais. Né? Legal, né? Aí temos depois os instintivos, que são os do aqui e agora. E você vê que tem... Uma pessoa pode ter, mas... Sim, na verdade... nesse grupo dessa tríade, tem também um pouquinho dessa tríade. Sim, na verdade todos estamos conectados. Então, no Enneagrama, quando você abre, você vai ver que tem algumas flechinhas ali. Então, no Enneagrama existem as flechas e existem as asas. O que são flechas? Flechas é quando você abre o Enneagrama e tem, por exemplo, no 2 ali, tem uma setinha apontando para o 8. O que isso significa? Significa que o Enneagrama vai mostrar que a flecha é o seu movimento natural. Movimento que não é o saudável. Então, a tendência é que todo tipo 2, quando ele está magoado, quando ele sente que ele não está sendo amado, por exemplo, eu fiz uma coisa por você, e eu ficava esperando na minha inocência aqui que você ia, ai meu Deus, que maravilhoso, como eu gosto dele, vem aqui me dar um abraço. E você nem fala nada, você só fala, tá bom.
Aí isso vai fazer eu ir pro 8. O que significa que o Enneagrama vai dizer? Eu vou ficar agressivo, que o 8 é agressivo. Você falou que a flecha é o quê? Não entendi. A flecha é a involução. É queda de consciência. Ah, tá. Então, só que a flecha, tem a contra-flecha, que você recebe uma flecha de um lugar também. Então, por exemplo, o 2, ele tem a flecha no 8. Se ele se estressar, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar possessivo, ele vai ficar chato, vai ficar barraqueiro, coisa que não é da natureza dele. E a asa é o... A asa são os eneatipos que são vizinhos a você. São os formatos do triangular, Não, né? são os seus vizinhos, por exemplo. Se você é 2, é 3 ou 1. Ah, entendi. É a asa porque tá do lado aqui, assim. Entendi. Então, pra você descobrir quais são as suas asas, é só você descobrir seu eneatipo. Naturalmente, você já vai descobrir. Só que asa é assim. Geralmente, a gente tem uma asa forte, uma asa que você facilmente tem comportamentos dela. E tem a asa fraca, aquela asa que você precisa desenvolver. Então, ó, pra você ver como ele te dá um manual. Ele já fala como você é, por que você é. Gente, se vocês querem saber, tá vendo que até eu tô curiosa. Entra no meu site que tem muita informação, sabe, desse conhecimento dele. Entra lá no meu site. Continua. Aí você pensa assim, ó como é a ferramenta completa. Ela vai te mostrar como você é, por que você é. Vai te mostrar como que você fica quando você tá mal, né? Que tipo de personalidade você assume quando você tá no seu pior nível de consciência. Mas, em contraponto, vai te mostrar qual que é a personalidade que você tem que procurar aprender com ela para você melhorar. Para você nunca ter essa queda mais. E aí, depois, esse lugar... por exemplo, no caso do 2. Esse 8 que eu vou pelo estresse... você tem que mudar e começar a ir pro 8 já naturalmente, mas pegar o que tem de bom nele. Então, por exemplo, hoje eu me tornei uma autoridade no assunto, me tornei uma autoridade na psicanálise. Eu estou falando aqui com muita propriedade, porque eu peguei o lado bom do 8, que o lado bom do 8 é o lado de autoridade. Ele às vezes ele usa isso de maneira ruim, mas ele tem o lado de ser um chefe nato, um líder nato. Um líder que ajuda, inspira as outras pessoas. Uma pessoa que você admira. Você não vê ele como um chefe. Você vê ele como alguém que você admira. E você tem que ter esse senso de liderança. Eu tive que fazer, porque a vida inteira eu fiquei embaixo da saia dos outros. E aí, quando eu decidi cuidar de mim, há uns 5 anos atrás, oficialmente cuidar de mim mesmo, eu vi que ir pro 8 de maneira natural, ou seja, de maneira natural não, de maneira voluntária, sem ser pela queda, pelo estresse, foi uma solução para mim. E hoje em dia eu consigo me impor, consigo fazer as coisa que para um tipo 2 que é emocional é difícil, né? Seria difícil. Então, o Enneagrama ele vai te mostrar como que você é, o que você tem que fazer e quais são os caminhos que você vai percorrer até você conseguir chegar no seu maior nível de consciência. A gente tem 9 níveis também de consciência do Enneagrama, sendo os 3 últimos, né, o 9, o 8 e o 7 sendo os piores, o 5, 6 e o 7, é isso, né? 9, 8, 7, não, o 6, o 5 e o 4. Por que é pior? Porque estão lá embaixo. A pessoa, por exemplo, que está no nível 9 de consciência é aquela pessoa que já está à beira do suicídio, praticamente já. Ok, entendi. E aí você vai elevando o seu nível de consciência, você vai melhorando. E aí o objetivo é chegar no 1. Então, toda a estratégia do Enneagrama é composta para conseguir te levar para o nível 1. No nível 1, você vai ter chegado num nível de expansão mental que você vai estar muito melhor, muito mais saudável. É impossível você estar não saudável emocionalmente se você tiver chegado no nível 1 de consciência. Mas todo esse trajeto, tudo isso que eu estou explicando, é um caminho, é longo. O meu, por exemplo, durou uns 3 anos. E olha que eu trabalho com isso, que facilita, né? Sim, não é. Mas para alguém que não trabalha... Todo despertar não é fácil. Tá, aí nós estávamos em qual tríade? Faltou a instintiva, que é a 891, que tem a emocional, racional e instintiva. A instintiva, ela preza pelo aqui. Pior. Não tem pior, não tem melhor, né? Mas pra mim... Cada um que vive o seu pior. Pra mim realmente é a mais difícil, né? Pra mim, particularmente, né? Pode ser que pra você não. A instintiva, ela trabalha com o presente. Assim como os emocionais trabalham com o passado, eles vivem muito no passado. E os ansiosos ali, os racionais, eles vivem muito no futuro. O 8 e o 9-1, eles são preocupados com o presente. Então, se a preocupação, o trauma geral dos emocionais é o abandono, e eles querem carinho, afeto, atenção, e dos racionais o trauma foi insegurança e eles querem proteção, se sentirem protegidos, né, buscam por segurança a todo custo. No caso dos racionais, eles buscam por controle, porque ele está querendo saber da situação atual. Então, ele até pode querer segurança, ele até pode querer amor também, mas isso está falando mais sobre futuro e sobre passado. O mais importante para ele, que controla as ações dele, é o agora.
Então ele precisa se sentir no controle das situações. Controle é a forma... Possessivo. Também. Tem várias formas diferentes de controle. Por exemplo, o 8, que é o mais briguento. No 8, pra você entender quem que é o 8, é tipo o Jojo Todinho. Tá? O 8 é essa... Ela é o arquétipo do 8, a Jojo Todinho. Então, assim, o 8, a forma dele de controlar... Lembrando que eu vou falar aqui quando tiver em baixa consciência, que é vamos cair entre nós, é a maioria, né? Então, não vou falar no seu nível superior de consciência, vou falar no nível base de consciência, que é o controle através de poder, de autoridade negativa, de você se impor e querer mandar nas pessoas. Ele quer controlar você porque ele quer ter a senha do seu celular para saber se você não está traindo ele. Então, é esse tipo de posse, que igual você falou, que é o jeito dele, quando ele tá em uma consciência ruim, de conseguir ter o controle. Pra ele não ser traído. Lembra que o trauma dele é traição. Então, ele tem horror de ser traído. Aí deve ter muitos homens assim, né? Com Muito. esse, Vixe, né? homem, mulher, até criança. Tem demais já. E aí, o 9, ele já é totalmente o oposto do 8. O 9, ele é pacífico. O que ele mais preza é a harmonia. É todo mundo feliz, todo mundo calmo, todo mundo bem. Então, você vê, é o total oposto do vizinho, né? Não tem nada a ver com o vizinho dele. E o 9, a gente fala que, brinca que ele é o que tá mais próximo de Deus, porque ele é o que tá no centro, no topo do Enneagrama, né? No pico, assim, no 9, é ele. E o jeito dele buscar controle é porque ele acha que toda vez que alguém olhar pra ele, vai ser de maneira negativa. Porque no histórico dele, no histórico familiar e tudo mais, nunca pediram a opinião dele, nunca quiseram saber dele, só lembravam dele quando era hora de chamar atenção, de brigar. Então, pra ele manter o controle, ele é mais quietinho. Ele quer chegar no lugar e não quer que ninguém fale com ele, assim, chame atenção. Ele não gosta de ir pro palco. Aparecer aqui, pra ele, é a morte. Se fosse assim, nossa, falar aqui em público, Deus me livre, jamais. Então, ele tenta controlar as coisas que vão fazer ele sofrer. E ele controla isso, às vezes, sendo mais quietinho, fazendo as coisas sorrateiro, e agindo de vez em quando. É assim que ele faz, pra ele não sofrer. Então, ele busca controle de uma forma brutalmente diferente do que o 8 busca. Por exemplo. E o 1 é o perfeccionista. O 1, ele vai buscar o controle fazendo as coisas do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Do jeito dele que é o certo. Ah, mas eu tenho outro jeito. O seu tá errado. É o dele que tá certo. Que acaba sendo uma tríade de confronto. Sim. Essa tríade é de confronto. Tirando o 9, que é o pacífico, mas ele também tem a sua forma de confrontar. É de confronto. Ah, porque eles têm a energia que domina o 8, 9 e 1 é a raiva. E é eu. É a raiva, sim. O que eu penso, né? O 8, ele tem essa raiva pra fora. Ele explode nessa raiva, assim. O 1, ele tem uma raiva pra dentro, né? Por que a gente fala raiva pra dentro? Porque ele quer explodir, mas não é igual o 8, que o 8, ele tá nem aí se ele explodir. Quem que sair ferido, que saiu. O 1, ele tem muito senso disso, não é correto. Explodir não é educado. Então, eu não posso explodir com as pessoas. Onde que vão pensar que eu sou o quê? Então, ele explode pra dentro. Ele implode e isso causa um monte de problemas nele, emocionais, físicos, tudo. Suga a energia dele, ele fica cheio de dor. É assim, um sofre. Mas aí você vê que eles estão... eles confrontam bastante, né? O 9, ele é assim. Como que é a raiva do 9? Como ele não quer briga propriamente, ele vai contar uma coisa vai falar uma coisa pra você que te machuca e vai sair. Por exemplo, ele sabe que você é adotado. E que isso aí dói pra você. Numa briga, ele não vai brigar, não vai levantar o tom de voz com você, mas ele vai falar assim, por isso que sua mãe te deixou. Ele vai falar assim e vai sair. Entendi. Tá vendo? Então, assim, ele consegue ainda expressar a raiva dele, mas de um jeito meio faz e sai. Não é explosivo que nem os outros, assim. Nossa, mas esse é o pior. De Então. falar, né? Que a pessoa fica ali. O venenoso. O venenoso, a cobra. Exatamente. Então, basicamente, essas aí são as motivações. Você encontrando em qual faz mais sentido pra você, você já consegue partir daí pra descobrir o seu. Mas aí, como você falou, a gente acaba sendo contaminado por uma e outra, né? Não tem como. Eu acho até que para nós evoluirmos, que a evolução é um caminho, né, constante até... Eterno. Nós precisamos adentrar nessas tríades. Sim. Eu preciso descobrir dessa tríade, dessa, eu preciso. Então, é legal, porque o último ponto não é que vai acabar ali, é que você acabou o seu trabalho principal, agora é o trabalho de manter, de vigiar, que é o mais difícil. Mas o trabalho de expansão de consciência no Enneagrama, ele vai... Olha que legal. No último estágio, a gente vai trabalhar os triângulos harmônicos. O que é o triângulo harmônico? Todo eneatipo, ele tem uma conexão com as outras 3 tríades. Então, eu sou emocional.
O meu outro lado do instintivo é o 8. Eu tenho que me conectar com o 8. E o meu lado do racional é o 5. Aí, se eu olhar no Enneagrama, ele faz um triângulo certinho, assim, ó. E todos os outros que sobram também têm a sua tríade. Ou seja, pegar um pouquinho, um de cada energia. Você precisa de uma energia mental, uma racional, quer dizer, uma racional, uma emocional e uma instintiva para você finalizar o processo. Olha, você percebeu que tem muito conhecimento. Quer saber mais? Quer saber mais? Entra lá no meu site, acompanhe as informações, que vai ter muita coisa sobre Enneagrama. A Egrégora Creatina Luz está abrindo a porta para esse novo conhecimento para trazer mais e mais expansão para você. Espero você. Segunda-feira, às 11h30, no Voa com Bar. Obrigado, Henry. Beijo, gente. Tchau.